Bom dia, irmãos, amém? Livro de João, aleluia, Jesus. Livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois nós leremos Isaías 61. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isaías 61. A partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre a minha vida, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu gostaria que você se assentasse, deixasse a Bíblia aberta em João capítulo 1 e fechasse seus olhos. Pai amado, bendito Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã na tua presença. O Senhor nos trouxe a este lugar para ouvir a tua voz. O Senhor Deus tem uma palavra para os nossos corações e nós precisamos ouvir a tua voz. Que esta mensagem que o Espírito Santo venha trazer, para que nós venhamos, Deus, ser impactados, para que os nossos olhos venham ser revelados, Deus, coisas eternas, coisas do céu, para que nós venhamos crescer. Nós te pedimos perdão, porque há fraqueza em nós. A palavra diz que abundou o pecado, mas a palavra também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a imperfeição, aonde abundou a fraqueza, superabundou o Espírito, superabundou coisas reveladas, Deus. E que nesta manhã nós venhamos sair, Deus, convictos de que Jesus é maravilhoso. Amém. E amém, Senhor. Livro de João, capítulo 1. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os amados sobre a vida de Cristo, do Salvador. A palavra diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. A palavra diz que o Verbo era Deus
porque Jesus estava na criação. A palavra diz, quando a palavra nos afirma, quando ela diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ela estava querendo dizer que o Pai, o Filho e o Espírito estavam naquele lugar, estava naquele momento, na criação do mundo. E quando o apóstolo João é revelado a ele que o Verbo, que era Cristo, que o Verbo se fez carne, que o Verbo habitou no meio dos homens, que Jesus, quando vem à terra, o Salvador, quando ele vem habitar no meio dos homens, quando ele deixa de ser Espírito e ele habita em um corpo, e ele então se encarna naquele lugar, naquele momento, e ele então começa a caminhar com o ser humano. A salvação estava caminhando com o homem, a luz estava em meio às trevas, e Jesus então começa não apenas a caminhar, mas ele começa a chamar homens, ele começa a atrair mulheres para ele. A palavra diz que Jesus começa a chamar, a comissionar homens para o ministério. E Jesus, que conhecia não apenas a aparência, Jesus estava vendo o coração daqueles homens e daquelas mulheres, e então Jesus começa a chamá-los, começa a atraí-los. E a palavra diz que certa vez Jesus estava próximo do mar, e então ele chama Pedro, ele chama mais alguns homens, ele chama o seu irmão, e ele diz: segue-me e eu te farei pescador de homens. A luz estava no meio das trevas, aqueles homens frequentavam uma igreja, aqueles homens frequentavam uma religião, aqueles homens eram devotos, mas eles ainda não conheciam a luz, eles ainda não conheciam o Filho de Deus encarnado. E é por isso que aqueles homens deixam todas as coisas e começam a seguir Jesus. Porque não era apenas um homem, não era apenas um pastor, não era apenas um obreiro, um diácono, estava chamando aqueles homens, era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Um Deus que havia feito eles. E é por isso que tanto o vazio que estava no coração daqueles homens e daquelas mulheres. E é por isso que eles, quando ouvem a voz do Mestre, eles começam a seguir. Eles estavam deixando as suas vidas de lado, porque o Mestre estava chamando. E eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 4. A partir do versículo 18. Mateus 4, 18. Diz assim, todos acharam, amém? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19. E disse-lhes Jesus: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram logo as suas redes, e começaram a segui-lo. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E é bem interessante que aqueles homens estavam trabalhando, porque a palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. É por isso que todo homem, toda mulher precisa trabalhar para conquistarmos o pão de cada dia.
Mas Jesus queria muito mais do que dar um alimento natural para aqueles homens. Jesus os chama para uma nova obra. Jesus nos chama para um novo começo, para algo sobrenatural. Quando Jesus estava chamando, atraindo aqueles homens, e eles deixam o seu trabalho, deixam a sua vida, deixam os seus familiares de lado para seguir Jesus, porque Deus tinha um grande plano na vida deles. E é por isso que nós estamos nesta manhã aqui. Deixamos afazeres, deixamos nossas vidas um pouco de lado para seguir o Mestre, para ouvir a voz do Salvador, para caminhar com Jesus, para que uma parte do nosso tempo fosse tributada a Ele, porque toda a nossa vida deve ser colocada diante dEle. Quando homens e mulheres se congregam, se ajuntam, se unem, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado, o Senhor se coloca no meio de nós. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. Diz assim a palavra: e 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Versículo 4. E apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu-lhe uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É bem interessante quando nós conhecemos a palavra. A palavra de Deus diz que Jesus chama 12 discípulos, 12 apóstolos. E a palavra também diz que um foi o traidor, um negou Jesus. Sobram 11. A palavra diz também que 3. Havia momentos em que Jesus estava apenas com 3, como foi nessa palavra, nessa passagem. Há momentos em que Jesus pega 3 homens, 3 apóstolos, 3 homens que andavam mais próximos dele, 3 homens que queriam mais dele, e então há momentos que ele deixa 8, porque há momentos das nossas vidas em que Jesus estava caminhando e ele iria para um lugar e alguns discípulos queriam estar mais próximos dele. E então, aonde Jesus ia, eles queriam estar. Onde Jesus caminhava, aqueles 3 discípulos queriam caminhar com Jesus. Enquanto os outros 8 iam fazer outras coisas, a palavra diz que havia momentos em que 3 discípulos estavam caminhando ao lado do Mestre. E muitas vezes nós pensamos que Jesus poderia estar fazendo acepção de pessoas. Jesus poderia estar excluindo alguns, mas não. Havia momentos em que Jesus pedia a eles para fazer outras coisas, pedia a eles para fazer
coisas das suas vidas, e então uns começavam a caminhar de um lado, outro de outro, e Jesus queria estar sozinho, mas aqueles três queriam estar com Jesus, aqueles três caminhavam distantes a ponto de encontrar Jesus. Aqueles três queriam mais do Mestre. Porque a palavra diz que eram Pedro, Tiago e João. E isso já nos leva a uma reflexão. Enquanto muitos discípulos querem deixar um pouco o Mestre de lado, enquanto muitos discípulos, há momentos das nossas vidas em que nós queremos tomar o nosso próprio rumo, tomar as nossas próprias decisões, e é por isso que nós quebramos a cara, e é por isso que nós erramos tanto, e é por isso que nós fracassamos tanto. Mas Pedro, João e Tiago, eles buscavam mais do Mestre. Eles queriam mais de Jesus. Porque a palavra diz que a luz estava no meio das trevas. Livro de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 39. Lucas 23, 39. Diz assim: todos acharam? Mas eles estavam em grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, que eram os que pediram, mas entregou Jesus. Livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhes, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, dizendo: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Jesus, quando ele deixa o céu, o Filho de Deus, quando ele se faz carne, quando ele caminha entre os homens,
quando Ele traz a luz no meio dos homens, porque aqueles discípulos, aquelas pessoas daquela época conheciam a religião, conheciam o templo, eles conheciam toda a devoção que precisava ser feita, todo o sacrifício, mas eles não conheciam o Salvador, eles não conheciam a luz que veio brilhar nas trevas, eles não conheciam a luz que veio trazer a presença de Deus, eles não conheciam o próprio Deus, e é por isso que quando Jesus começa a chamá-los, e é por isso que quando Jesus começa a atraí-los, e quando Jesus começa a dizer o nome deles, porque Jesus os conhecia, Jesus sabia o que estava no coração deles, Jesus sabia o que estava no vazio do coração daqueles homens, daquelas mulheres que viriam. E é tempo de nós vivermos uma vida na busca do Senhor, nós olharmos para as Escrituras, nós olharmos para aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, porque a palavra diz que o Verbo se fez carne, e não apenas se fez carne, o Verbo apenas não foi feito um homem. Jesus não foi feito apenas um homem para habitar no meio de nós. Ele foi feito para nos trazer a salvação. Ele foi feito para nos trazer a vida, para nos trazer a reconciliação a Deus. E é por isso que eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouco. E começasse a pensar do sacrifício que foi feito na cruz. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós temos andado ao lado de Jesus. Nós conhecemos a palavra. Todas as quartas, todos os domingos, de manhã, de noite, nós estamos no templo. Aqueles homens conheciam a religião. Os fariseus eram religiosos. Mas o reino de Deus não é feito apenas de palavras. O reino de Deus não é feito apenas de mensagens, de leituras. Deus queria muito mais do que trazer uma palavra para aqueles homens que conheciam as Escrituras. Pedro conhecia o Antigo Testamento. Ele estava no templo todo sábado. Ele ouvia os fariseus dizer tantas coisas. Mas havia um vazio no coração de Pedro, havia um vazio no coração de João. Eles queriam mais que palavras. A mensagem diz: o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra veio habitar no meio daquele povo. Nós vivemos muito na religiosidade das Escrituras. Muitas vezes nós achamos que sabemos mais
do que os outros a palavra. Mas o que está em pauta nesta manhã não é se você tem anos e anos de igreja, não é se você conhece a palavra de Deus. O que está em pauta nesta manhã é se você conhece o Deus verdadeiro. Se Ele está no seu coração, se Ele mora na sua vida. E o Verbo se fez carne. A lei de Moisés não poderia redimir aqueles homens. A lei de Moisés não foi capaz de redimir a humanidade. Ela nos mostrou o pecado, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos deploráveis. A palavra diz que a lei veio para mostrar o quanto nós estamos enfermos. E é por isso que Jesus não queria apenas fundar uma igreja. Havia igrejas na época. E é por isso que Jesus não pegou aqueles 12 discípulos e fez como nós fazemos nos dias de hoje, fundamos um ministério. Jesus não queria fundar um templo, Jesus não queria fundar uma igreja de forma material. Jesus queria imprimir o reino de Deus no coração de homens e mulheres, e é isso que Ele fez. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós o conheçamos. Nós já ouvimos por anos mensagens. Fomos abençoados. Crescemos na fé. Nós temos ouvido uma teologia reformada. Nós temos ouvido a voz de Deus através da palavra. Mas será que se resume apenas disso? Será que se resume apenas a entrarmos no nosso quarto e lermos a palavra? Será que religião, será que o cristianismo se resume apenas nós virmos aqui todos os domingos e ouvirmos uma mensagem? Será que o reino de Deus, o cristianismo, se resume apenas disso? Ouvir falar de Deus, ouvir falar que alguém conheceu, alguém que conheceu a Deus? Nós choramos. Nós precisamos senti-los. Nós precisamos senti-lo. Nós precisamos pegar a palavra, pegar a Bíblia, Deus, e começar a lê-la. E então o Senhor vir de uma forma poderosa a ponto de nós sentirmos a sua presença. As lágrimas vêm, Deus. Chega de religiosidade, chega de fraquezas, chega de teologias. Deus quer mostrar coisas mais profundas. Deus quer que nós entramos no mar da presença dEle e possamos senti-lo de uma forma mais especial, mais tremenda, a ponto de nós sermos impactados, a ponto de nós sermos possuídos pela sua glória, a ponto do Filho de Deus nascer no nosso coração, a ponto de homens e mulheres viverem o reino de Deus, a ponto de homens e mulheres saírem cheias de Deus, não apenas de mensagem, não apenas de palavras, mas de saírem com vida do reino de Deus. E é isso que falta para mim e para você.
Houve um momento da minha vida em que Deus disse que os 7 anos que eu aprendi teologia não valiam de nada, de que os 18 anos da qual eu me converti em 2000, na presença dele não valiam nada, se eu não mergulhasse nas águas do Espírito, se eu não buscasse a face dele, a ponto dele se colocar diante da minha vida, a ponto dele começar a mudar o meu coração. O coração carnal só pode ser mudado pela vida de Deus. E é isso que nós precisamos. Gostaria que você ficasse de pé e desse as mãos ao seu irmão. Começasse a clamar a Deus, presença. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, ele não diz apenas isso. No original, este salmo diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A sua presença não me faltará. A sua glória não me faltará. A sua glória não faltará no meio do seu povo. Que o
coração. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós conhecemos a palavra, a lei, temos estudado elas anos e anos, mas nós não temos te conhecido. O Espírito não tem nos revelado. Nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua glória. Porque o Senhor não está morto. Jesus foi para a cruz. Ele não foi para a cruz para que você pegasse a sua palavra e apenas a lesse e conhecesse a história de Cristo. Ele foi para a cruz para que você pegasse a sua palavra e entendesse que Ele ressuscitou, que Ele está à destra do Todo-Poderoso, que Ele pode ouvir a sua voz, que Ele pode vir ao seu encontro, que você não está sozinho nessa terra, que Deus tem sido o seu refúgio. Nós te agradecemos. Tu és maravilhoso.